Europeia. Como surgiu? Como funciona? Como se financia? Quais os desafios com que se confronta? Estas e outras perguntas foram respondidas em mais uma edição da Universidade da Europa, que se realizou na Coreia de 15 a 17 de abril de 2016, com o apoio do Grupo Europeu do PSD, da JSD, do Instituto Francisco Sá Carneiro e do PPE. Jovens da JSD e outros independentes, selecionados entre mais de 200 candidatos, receberam à chegada um kit de informação de base sobre a União Europeia. A sessão de boas-vindas ficou a cargo do diretor da Universidade da Europa, o eurodeputado Carlos Coelho, e do presidente da JSD, o deputado Simão Ribeiro. Nunca tanto como hoje fez tanto sentido que cada jovem português, cada um de vocês, e sobretudo porque são da JSD, reflitam aquilo que é o espaço europeu, reflitam aquilo que é a globalidade do nosso dia-a-dia, e se o fizerem connosco, nesta Universidade da Europa, com profissionalismo e com a garra que eu sei que vocês têm, muito me honram e muito dignificam também a JSD. Sejam bem-vindos e bom trabalho. No primeiro jantar-conferência, o deputado europeu Esteban González Pons, chefe da delegação espanhola, falou sobre o tema riscos externos, refugiados e terrorismo. Europa afronta hoy 4 grandes riesgos. 2 son internos y otros 2 externos. Tenemos la tentación de pensar que solo nos amenaza lo que viene de fuera. No es verdad. Hay 2 grandes riesgos que vienen de dentro. El primero es la tentación de romper Europa, es decir, el nacionalismo, y el segundo es la tentación de romper la democracia, es decir, el populismo. Para evitar el nacionalismo y el populismo, inventamos la Unión Europea. No sábado de manhã, o deputado Carlos Coelho explicou como funciona a União Europeia, as competências, o processo legislativo e os procedimentos na tomada de decisão, referindo as inovações trazidas pelo Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa criou o princípio da dupla maioria. O que é a dupla maioria? É um sistema em que 55% dos Estados são necessários para a tomada de decisão, mas esses 55% dos Estados têm que representar pelo menos 65% dos cidadãos. O almoço de debate contou com a presença da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, que falou sobre o tema Europa fala aos jovens. Queria dizer-vos que a Europa faz parte da nossa vida desde sempre. Nós temos que, cada vez mais, sentirmos como cidadãos europeus. Somos, de facto, portugueses, mas somos cidadãos europeus. À tarde, a abertura dos trabalhos contou com a participação do eurodeputado José Manuel Fernandes com o tema Quem paga a União Europeia? O orçamento da União Europeia, em 86%, pelo menos, isto são números de 2016, resultam de contribuições nacionais. As despesas administrativas e de funcionamento só pesam 6% no orçamento da União Europeia. 94% são para investimento. Na sessão seguinte, realizou-se um debate muito vivo entre os jovens participantes sobre temas europeus, com a presença de Fernando Ruas e uma mensagem vídeo de Joseph Daul, presidente do Partido Popular Europeu. O convidado do jantar de sábado foi o eurodeputado Paulo Rangel, que falou sobre o tema Europa em crise, doença ou mudança genética. Em 2004, põe-se um problema central, que é este. Nós temos o peso próprio de uma federação, mas não temos mecanismos federais. Temos a complexidade, ou mais do que a complexidade das federações existentes, e, no entanto, não temos nenhum mecanismo federal de decisão e, por isso, é impossível, a propósito de cada assunto, recolher 28 respostas, sim, a propósito de um tema. A eurodeputada Sofia Ribeiro abriu os trabalhos do último dia, com o tema Combater o desemprego. Nós precisamos de ter condições para dar provimento àquilo que é a sustentabilidade social das próprias pessoas, e para que isso exista nós precisamos ter Estados economicamente fortes. Deve haver um equilíbrio entre a economia social e a economia de mercado. Na sessão de encerramento estiveram presentes o presidente da JSD, Simão Ribeiro, e o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho. E nestes 30 anos em que somos membros de pleno direito, agora da União Europeia, muita coisa mudou
em Portugal, na Europa e no mundo. E nós precisamos, evidentemente, de criar a Europa em que acreditamos, mas antes disso, precisamos de criar a Europa com que podemos resolver os nossos problemas de hoje para atingir o nosso ideal de amanhã. No final, os participantes da 9ª edição da Universidade Europa receberam os seus diplomas de participação. Mais uma edição da Universidade Europa que se realizou. Pela 9ª vez, contribuímos para que um conjunto de jovens empenhados esteja mais informado sobre os temas europeus, mais convictos da importância da União Europeia e mais motivados para exercer a sua cidadania europeia.